Bem, meus amigos e minhas amigas, minha querida companheira Janja, meu caro companheiro Geraldo Alckmin, vice-presidente da República, nossa querida embaixadora Maria Laura da Rocha, que é a primeira mulher a assumir a Secretaria-Geral do Itamaraty, meu querido companheiro Rui Costa, ministro-chefe da Casa Civil, Flávio Dino da Justiça, Fernando Haddad da Fazenda, Márcio França dos Transportes, Camilo Santana da Educação, Luiz Marinho do Trabalho e Emprego, Wellington Dias do Desenvolvimento Social, Nida Trindade da Saúde, Simone Tebet do Planejamento, Esther Dweck da Gestão e Inovação em Serviços Públicos, Juscelino Filho das Comunicações, Luciana Santos da Ciência e Tecnologia, Marina Silva do Meio Ambiente e Clima, Ana Mose do Esporte, Valdez Boites do Estado de Integração e Desenvolvimento, Jader Filho das Cidades, André de Paula da Pesca, Cida Gonçalves das Mulheres, Aniele Franco da Igualdade Racial, Silvia Almeida dos Direitos Humanos, Sônia Guajajara dos Povos Indígenas, Márcio Macedo da Secretaria-Geral da Presidência da República, Paulo Pimenta da Secretaria de Comunicação Social, Jorge Messias da Advocacia-Geral da União, Vinícius Carvalho da Controladoria-Geral da União e companheiras presidente e presidente de bancos públicos estatais, Tarciana Medeiros do Banco do Brasil, Rita Serrano da Caixa Econômica, Luiz Mercadante do BNDES, Jean Paul, companheiro presidente da Petrobras. Não, eu estava estranhando porque há poucos momentos na história hídrica do Brasil que a gente tem tanta água reservada para tocar energia. Tem gente até pedindo para não chover mais em algumas regiões e faltar energia justo na hora que eu vou falar. Eu falei, isso aqui é boicote. Eu não sei se eu falo senhores ou senhoras, se eu falo amigos ou amigas, eu vou criar o hábito de tratar vocês de companheiros e companheiras. Porque daqui para frente a gente vai sentar juntos com pessoas que a gente pensa diferente ideologicamente, pensa diferente economicamente e pensa diferente sobre várias outras coisas. Mas a riqueza da democracia é exatamente essa. É a gente não ser igual. Imagina se todo mundo fosse igual. Pensasse a mesma coisa, falasse a mesma coisa, o mundo não teria graça. Isso aqui é um espelho para a sociedade que nós estamos criando nesse momento. Vai depender muito de nós o futuro que, na minha opinião, chegou depois das eleições. Esse país viveu momentos de trevas. Eu tenho 77 anos e eu nunca tinha vivido um momento de tanta esculhambação da democracia como aconteceu nesse país. Era um momento
em que ministro da Suprema Corte não podia sair na rua, não podia ir no restaurante, deputado não podia pegar um avião, a classe política totalmente desmoralizada e a xenofobia tomando conta das coisas, crianças ofendidas nas escolas, bullying para tudo que é lado, ofensas, até chegarmos à violência com morte entre pessoas que discordavam politicamente. Eu sei o papel do conselhão no outro governo e tenho muita convicção do que vai ser o conselho daqui para frente. Antes de eu ler o meu discurso, e o meu discurso escrito é para não cometer nenhuma gafe e amanhã não ser a notícia mais falada na rede, que de social tem pouca coisa e de digital, sabe, tem muita coisa, e tem muita coisa boa e muita coisa ruim. E minha mãe sempre dizia que é preciso tomar cuidado porque a mentira sempre tem uma velocidade maior do que a verdade. Porque a verdade você tem que explicar, a mentira não. Você mentiu, acabou. Mas na verdade você tem que convencer as pessoas de que aquilo é verdade. Por isso, nós, os mais velhos, aprendemos em casa que a mentira voa e a verdade anda. Essa é uma das práticas que nós temos. Esta é uma das práticas que predominou nos últimos anos. E eu queria que você tivesse em conta que o conselhão, esse conselho, repleto de diversidade, repleto de diferenças, pode ser uma fotografia do Brasil que nós queremos construir. Aqui não é um espaço para as pessoas irem falar bem do governo. Aqui também não é um espaço para as pessoas irem só fazer diagnóstico. Aqui é um espaço para vocês ajudarem a governar esse país. Aqui é um espaço para vocês dizerem como é que vocês querem que as coisas sejam feitas. Não é um espaço de queixa. É um espaço de reclamação. É um espaço de produção. Por isso, eu quero parabenizar todos os conselheiros e conselheiras que tomaram posse hoje. Esta reunião, ela ilustra o que há de mais importante, bonito e verdadeiro na política. A força do diálogo franco e construtivo. Nesta sala estão reunidos representantes dos mais diversos setores da sociedade. Juntos, vocês formam o Brasil real. Mas o que vemos aqui hoje não é apenas o retrato do Brasil que somos, mas também o retrato do Brasil que queremos ser. Estou falando de um Brasil no qual o diálogo e a busca de consensos serão sempre mais fortes que o ódio e as tentativas fracassadas de desunir o país. Um Brasil no qual as diferenças são postas na mesa e debatidas com serenidade, em vez de se transformarem em discussões raivosas na internet. Um país que busca a aproximação entre os diferentes e não a demonização daquele que não é igual. Um Brasil no qual as decisões mais importantes para o futuro do país são tomadas à luz do dia, face a face, olho no olho. Minhas amigas e meus amigos, um país, antes de tudo, democrático. O Conselho de Desenvolvimento Econômico e Social Sustentável, do qual eu tenho a honra de participar ao lado de cada uma e cada um de vocês, é o espaço onde buscaremos os entendimentos que a nação brasileira precisa para vencer os grandes desafios que se colocam à nossa frente. Esses desafios são muitos e são urgentes. Para que sejam superados de uma vez por todas, precisamos do engajamento da sociedade como um todo.
Estou falando do desafio da fome, que por conta do descaso do governo anterior, voltou a assombrar o dia a dia de milhões de brasileiros. Vocês sabem que não é compreensível um país que tem 5 milhões de propriedades rurais, como disse a nossa companheira, dos quais 4 milhões e 650 são de propriedades até 100 hectares, um país que pode ser o maior produtor de grão do mundo. Não tem explicação que a gente seja o terceiro maior produtor de alimento do mundo, o primeiro produtor de proteína animal, e a gente tenha pessoas passando fome, pessoas comprando um pé de frango, porque eu não posso comprar meio quilo de frango. Isso não é economicamente explicável, não é socialmente explicável. Isso demonstra o tipo de sociedade que nós somos. Porque por todas as crises que nós passamos, a gente percebe que o Brasil sai da crise, que o Brasil pode crescer. A gente deu demonstrações de que o Brasil chegou a ser a 6ª economia do mundo. O Brasil chegou a ser protagonista internacional em que pouca coisa se discutia na questão do clima, nada se discutia sem ouvir o Brasil, embora muitas vezes não levasse a sério aquilo que o Brasil falava. Nós somos um país em que nós não precisamos derrubar mais uma árvore para aumentar a nossa produção, até para dobrar. Eu acho que aqui vocês vão ter que, em algum momento, discutir como é que a gente vai recuperar as terras degradadas desse país para que a gente possa preservar o que tem que ser preservado e produzir o que a gente tem que produzir. Não é necessário nem queimada, nem desmatamento, não é necessário destruir aquilo que amanhã poderá ser o prejuízo da própria unanimidade. Então eu acho que nós temos que discutir coisas que nós não discutimos ainda. Eu, na verdade, estou falando da desigualdade, essa muralha de concreto e de injustiças que faz com que o Brasil não reconheça o Brasil. Seria muito importante se a gente pudesse pegar todos vocês, colocar num avião grande e levar vocês para conhecer o Brasil. Não o Brasil do plano piloto, o Brasil da esplanada do Ministério. Não apenas o Brasil da Faria Lima, da Avenida Atlântica, de Boa Viagem. Não apenas o Brasil que uma pequena parte da sociedade tem acesso, mas o Brasil que todos nós vivemos. É muito duro você viver num país em que as pessoas já tiveram chance. A economia desse país já cresceu 14% ao ano. E quando os institutos de pesquisa e o AFI, o resultado do crescimento, que foi excepcional, o povo tinha ficado mais pobre. Porque a massa salarial e as conquistas sociais não acompanham o crescimento da economia desse país. Vocês se lembram quantas coisas nós fizemos? Abrir financiamento especial para geladeira, para fogão, para linha branca de tudo, para automóveis. A fábrica de automóveis não está vendendo bem, mas qual é o pobre que pode comprar um carro popular por R$90 mil? Um carro de R$90 mil não é popular, é para a classe média. Popular é um carro mais barato, mais simples. E o povo não gosta também desse nome popular, porque quando fala vai comprar um carro popular, uma geladeira popular, um fogão popular, tudo é rebaixar a gente. As pessoas gostam de comprar o que pode, mas aquilo que ele comprou é o melhor. Então, para que codificar de popular? Vamos fazer carro a preços mais compatíveis, aumentar as prestações. Eu brigava muito com a minha equipe econômica, eu estou vendo o Haddad ali. Na época não era o Haddad, era o Guido Mantega. Eu falava, Guido, olha, o povo mais pobre, ele sofre as consequências dos juros, mas ele não reclama, porque para ele o que interessa é se a prestação do bem que ele vai comprar cabe no bolso dele. Mas ele vai comprar uma coisa de juros zero e ele não poder pagar a prestação. Eu não estou dizendo isso, Roberto Campos, porque concordo com você, não.
Todo mundo aqui sabe que esse conselho pode até discutir taxa de juros, se quiser. É engraçado. É muito engraçado o que se pensa nesse país. Todo mundo aqui pode falar de tudo. Só não pode falar de juros. A federação, a Fiesp, precisa tomar muito cuidado para falar de juros. A Federação do Comércio, muito cuidado. As indústrias têxteis, muito cuidado. Todo mundo tem que ter cuidado. Ninguém fala de juros. Como se um homem sozinho pudesse saber mais do que a cabeça de 215 milhões de pessoas. Veremos se melhorar. A desigualdade no Brasil, ela é ampla, geral e restrita. Porque a desigualdade ela está no salário, ela está na qualidade do emprego, ela está na qualidade da saúde, ela está na qualidade da educação, ela está na igualdade do dentista que você usa, na praia que você vai. Até a praia, que é um bem público mais democrático do planeta Terra, sabe? Que é o espaço de todo mundo. Muitas vezes as pessoas pobres não têm condições de ter acesso à praia. E se forem muito, vão dizer, sabe, que é o arrastão. Como é que a gente faz para melhorar esse país? Se a gente for analisar o discurso de Dom Pedro II, o discurso do primeiro, do segundo, do terceiro, do quarto, do quinto, do sexto, de todos os presidentes da República, vocês vão ver que a palavra social está lá. Não tem nada mais belo do que o capítulo da nossa Constituição que fala da questão social. Tem nada mais velho, é tudo. Parece que você está lendo a Constituição da Dinamarca, da Finlândia. Tal a beleza de conquistas que o povo teve, mas que na hora da regulamentação a gente não consegue regulamentar, porque a correlação de força política muitas vezes é contrário àquilo que está no princípio constitucional. Então, como é que nós, sociedade que vivemos em 2023, vamos tentar fazer o Brasil ser diferente uma vez na vida? Nós temos desigualdade racial, nós temos desigualdade de gênero, de raça, nós temos desigualdade de oportunidades. Que oportunidades têm as pessoas pobres? O Haddad, quando ministro da Comunicação, criou oportunidade para as pessoas pobres fazerem universidade de qualidade, criando o ProUni, o ReUni, as escolas técnicas. Isso permitiu que, pela primeira vez na história do Brasil, filhos de empregada doméstica, filhos de pedreiro, filhos de lixeiro, pudessem ter uma vaga na universidade e se transformar em doutor. Hoje, meu caro Jobim, hoje, se você entrar na USP, você já vai ver metade dos estudantes de cor negra ou parda, coisa que era impossível há 20 anos atrás. Era muito impossível. Então, o que nós precisamos demonstrar é que é possível a gente fazer esse país ser mais justo. Eu não sei qual é o prazer que cada um de nós tem quando passa no centro de São Paulo e vê aquela quantidade de gente dormindo na sarjeta. Como é que nós nos sentimos? Como é que a gente vai para casa, Xalita, e deita, sabendo que próximo da gente tem uma pessoa que não teve o que comer e na casa da gente, muitas vezes, a gente joga comida no lixo? Que tipo de humanismo nós queremos consolidar nesse país? Eu, pelo menos, luto, Xalita, luto muito para não ser algoritmo.
Eu quero continuar a ser humano, com sentimento, com paixão, amando de verdade, e não um cara robotizado, acompanhando informações de terceiros. Olha, nenhum companheiro, nenhum governo, por mais competente, responsável e humanista que seja, é capaz de resolver tudo sozinhos os problemas de um país. Por isso, vocês acreditem, eu estou botando muita expectativa, muita esperança no mundo que vocês podem criar a partir das discussões aqui. Quando a gente aprovar coisas boas aqui, a gente vai ter que depois ser emanado para aprovar no Congresso, para aprovar no Senado. Porque o governo é fácil convencer, porque conversou com o presidente, convenceu o presidente, o governo segue o presidente. Mas quando a gente for para o Congresso, são 503 deputados, 513 cabeças diferentes e 81 senadores. Aí é preciso mais capacidade de convencimento, e aqui eu estou vendo alguns empresários que sabem disso, porque já ganharam e já perderam coisas que propuseram ao governo. Além do desafio da fome e da desigualdade, falo também das urgências ambientais, que nos obrigam, em um horizonte cada vez mais próximo, a reduzir as emissões de carbono e a zerar o desmatamento no Brasil. Precisamos multiplicar a produção agrícola. Precisamos multiplicar a produção agrícola sem derrubar nenhuma árvore a mais. Precisamos de uma nova base industrial fortemente tecnológica, digitalizada e, sobretudo, limpa e inovadora. Temos que acelerar a transição da matriz energética e assumir de vez o nosso papel de liderança mundial em fontes renováveis. Não tem no mundo nenhum país com a capacidade de fontes energéticas renováveis que tem o Brasil. Nós temos tudo que quase todos os países do mundo gostariam de ter, mas não tem. E nós temos de sobra. E é urgente que a gente mostre ao mundo de que o Brasil não só fala da questão da preservação do clima, como o Brasil vai cumprir aquilo que for necessário. Não é uma, são várias, desde o etanol, do biodiesel, da energia hídrica, da solar, da biomassa, da eólica. Nós temos muita, mas muita possibilidade. Agora surge o hidrogênio verde, que só se fala nisso no Nordeste. Ou seja, Deus queira que a gente consiga colocar em prática logo, para que a gente possa, mais uma vez, se a gente puder, vender energia. Porque o hidrogênio a gente pode exportar, se a gente quiser. E tem muito mercado. Os debates que ocorrerão aqui não irão, num passo de mágica, resultar em soluções que atendam a cada ponto de vista individual. Mas esses debates certamente possibilitarão que identifiquemos pontos em comum entre os mais diferentes olhares e vivências em busca de um denominador comum. E, sobretudo, ajudarão a construir acordos e consensos em torno de como enfrentar os principais desafios da nossa geração e das futuras gerações. Até dia 31 de dezembro de 2026, vocês terão um intenso e importante trabalho pela frente, nas plenárias, nas câmaras e nos grupos temáticos desse Conselho. Eu estou certo de que suas ideias, experiências e o compromisso com o nosso país serão elementos fundamentais para a reconstrução que precisamos fazer no Brasil. Minhas amigas e meus amigos, não é apenas a caneta de um presidente ou de um ministro que faz as políticas públicas saírem do papel para a vida real de milhões e milhões de cidadãos ou cidadãs.
tampouco é a publicação de um decreto ou o lançamento de um programa que garanta o seu sucesso. A verdadeira solidez e eficácia das políticas públicas vem do fato de elas serem consideradas legítimas e necessárias pelos mais amplos setores da nossa sociedade. Eu lembro do nosso saudoso Franco Montoro, que ele dizia: no Brasil tem lei que pega e lei que não pega. E é verdade. É o único país do mundo que tem lei que pega e lei que não pega. Se a sociedade não gostar da lei, ela não pega. Se a sociedade gostar, ela pega. Então é importante que quando a gente faça uma lei, a gente tenha percepção de como a sociedade vai reagir àquilo que nós estamos fazendo. Construir uma política pública sólida requer uma rica jornada de diálogo, de busca das necessidades comuns e as pactuações que temos que fazer abertas e transparentes. Ao longo dos meus 2 primeiros mandatos de presidente da República, o então Conselho de Desenvolvimento Econômico e Social contribuiu de forma extraordinária para a formulação das políticas que fizeram do Brasil um país melhor e mais feliz para viver. O que é consignado, nós recebemos orientação do Movimento Sindical Brasileiro. O Marinho ainda era presidente da Central Única dos Trabalhadores. O Minha Casa Minha Vida, as primeiras discussões foram feitas no Conselhão. O PAC, as primeiras coisas foram feitas aqui no Conselhão. Significa que vocês têm que ter clareza que aquilo que vocês aprovarem aqui será levado muito a sério pelo governo, porque senão não teria sentido fazer o Conselhão. E muito mais o Conselho agora com o nome sustentável. Não teria nenhum sentido. Foi a inovação que teve no Conselho, foi a palavra sustentável. E trazer a presidenta do Palmeiras para participar. Quem sabe sabe. Quem pode, pode. Veja, nos debates sobre a necessidade de investirmos em habitação no âmbito do Conselho, nasceu o maior programa de habitação popular que esse país conheceu. O Minha Casa Minha Vida. O mesmo, só para ter ideia do que aconteceu, o Minha Casa Minha Vida, nós fizemos 4.200.000 moradias. Contratamos e entregamos 2.700.000 até a Dilma deixar o governo. Hoje, só para vocês terem ideia, eu estou viajando o Brasil para inaugurar conjuntos habitacionais que estavam faltando 10%, 15% e que não foram acabados. Eu agora vou, como ministro da Educação, viajar ao Brasil para fazer 1.700 creches que ficaram paralisadas. Ou seja, é inexplicável, porque o país precisa de creche. O país precisa lugar para as mães poder colocar seus filhos, para poder exercer a sua liberdade de trabalhar, de passear, de fazer o que ela quiser. E essas creches ficaram paralisadas. Nós temos 14.000 obras paralisadas. 14, desde obras pequenas a obras grandes que ficaram paradas. E que agora, nós vamos agora, nesse mês de maio, eu estou indo para a Inglaterra amanhã, importante vocês saberem, eu vou na coroação de Sua Excelência, o Rei da Inglaterra, e quando eu voltar, nós vamos ter uma reunião para poder lançar um outro programa de investimento nesse país. Que nós queremos que participe o Estado brasileiro com dinheiro. A Haddad tem que saber que nós temos que colocar dinheiro, que participe os empresários brasileiros e que participe, sabe, financiamento de fora. Porque agora os ministros vão ter que aprender a sair com um pacote de projeto lá para fora, não é com discurso. Discurso não arruma dinheiro. O que arruma é você mostrar concretamente a eficácia do que você está propondo. E nós vamos fazer isso. Eu quero lembrar algo, que o meu amigo Furlan, eu queria que ele fosse mascate, que ele foi um grande mascate.
Ele viajou muito esse país, o Alfredo sabe disso, tentando vender cada coisa que a gente produzia aqui. Eu conto sempre uma história que nós gastamos $500 mil para fazer uma feira de sapato num país árabe que eu não me lembro qual era. Eu lembro que um jornal brasileiro estampou a manchete: Lula gasta $500 mil para fazer feira no exterior. Só que não disse que nós vendemos $50 milhões. Sabe? Então, toda moeda tem que ter as duas faces. E eu acho que nós temos um mercado extraordinário. Eu digo, depois das viagens que eu fiz, que poucas vezes na história o Brasil tem a chance de atrair capital de investimento direto como agora. Pode ficar certo que nós vamos fazer. O mesmo ocorreu com o programa Aceleração do Crescimento, cujo embrião também nasceu no Conselho, que possibilitou a retomada das grandes infraestruturas do Brasil depois de quase 30 anos sem obras. Se eu perguntasse para vocês agora, se aqui fosse um vestibular, eu perguntasse para vocês qual é ou quais são as 3 grandes obras de infraestrutura que estão sendo feitas no Brasil neste instante. Se alguém lembrar uma, fica livre de participar de uma reunião do Conselho. Veja a diferença do que eu estou falando. Em 2010, eu fui fazer um debate na Inglaterra, a convidada da Telefônica da Espanha. E lá só se falava em crescimento da China, era só China, só China, só China, só China. E eu sou presidente de um país grande também, eu tenho... Aí eu falei para os caras o seguinte: eu desafio vocês a mostrarem um país que no mesmo instante está produzindo as 3 maiores hidrelétricas do mundo, que está produzindo 12 estádios de futebol, que vai fazer as obras das Olimpíadas, que está fazendo 20 mil quilômetros de linhas para transportar energia, que está fazendo 2 mil quilômetros de ferrovia e não sei quantos mil quilômetros de estrada, acho que era 5 mil. Eu tinha tudo isso decorado na cabeça. E o pessoal ficou quieto. Esse país era o Brasil. Um dia eu viajei de avião para Luiz Mercadante, eu dei uma carona para Luiz Mercadante. Eu aviso, além de bom economista, tem boa cabeça. Ele estava escrevendo um livro. E ele começou a falar do livro, das coisas que aconteciam. Começou a falar. E eu comecei a dizer o seguinte: Haddad, que país é esse? Ele estava falando do Brasil. Porque a gente não se deu conta do que aconteceu nesse país de 2003 a 2010 e depois de 2010 a 2016. De vez em quando é que a gente só lembra da desgraça. Mas esse país viveu o período mais extraordinário que eu consegui viver aos meus 77 anos, em que as pessoas tinham alegria nos olhos, as pessoas tinham certeza que podiam comprar as coisas, as pessoas tinham certeza que arrumavam emprego. Naquele período nós geramos 22 milhões de empregos com carteira profissional assinada. Quando a gente fala isso, tem gente que pensa que a gente é contra os trabalhadores que trabalham com aplicativo. Não, eu não sou contra, não. A única coisa que eu quero é que cabe ao Estado garantir para essa gente seguridade social. Se a bicicleta cai, se o carro bate, sabe? Se a bicicleta quebra, esse cidadão se machuca, quem vai pagar por ele? Nós temos que tratá-lo como ser humano. Por isso é que nós temos que tentar fazer uma bela regulação para que a gente tenha um mundo de trabalho mais civilizado. Eu chamo em criar um novo pacto, sabe, entre capital e trabalho. Bem, a política de valorização do salário mínimo cresceu 74% acima da inflação e teve efeito direto na redução da pobreza e no crescimento econômico do país. Foi, igualmente, como eu disse, debatido aqui também. O salário mínimo é a maior distribuição de renda que a gente pode fazer
para as camadas das pessoas mais pobres desse país. O efeito é extraordinário. O resultado desse debate foi materializado em medidas provisórias, projetos de lei aprovados pelo Congresso, que mudaram a vida de milhões de brasileiros. Tenho certeza, aqui está escrito, tenho absoluta certeza, eu não vou ler absoluta certeza, porque é prepotência demais. Eu vou ler só. Eu tenho certeza de que, em meu retorno, o Conselho de Desenvolvimento Econômico e Social, agora acrescido da palavra sustentável, desempenhará um papel tão ou mais importante que aquele que teve na fase anterior. E será fundamental para a formulação de políticas públicas nesse país. Precisamos aprimorar nossas políticas educacionais, retornar nosso protagonismo nos fóruns globais, repensar as novas relações de trabalho, medidas pelas plataformas e trazer a inovação para aproveitar o melhor da economia digital. Meus amigos e minhas amigas, a grande novidade na composição desse Conselho, e nisso quero reconhecer o trabalho extraordinário do ministro Alexandre Padilha, eu espero que ele tenha a capacidade de organizar, de articular, que ele teve no Conselho dentro do Congresso Nacional. Aí vai facilitar muito a vida. E ele... É porque esse Conselho, ele está mais diverso e mais representativo. Então aqui, gente, olha, embora vocês não saibam ou não acreditem, aqui, o que está reunido aqui hoje é a cara da sociedade brasileira. Faltou só convidar o presidente do Corinthians para estar aqui. Mas o Corinthians, nesse instante, não representa esse futuro que eu estou falando aqui. Então, vamos lá. Nós temos participação maior dos movimentos sociais e de novo setor da economia, a exemplo das startups e dos fintechs. Avançamos na representação regional e, graças a Deus, as mulheres estão aqui com quase maioria, e se vocês trabalharem poderão ter maioria, porque de vez em quando pode entrar gente nova no Conselhão. Então, as mulheres podem conquistar a maioria aqui. Precisamos, é claro, avançar ainda mais. Essa é uma missão que tenho certeza que a competência do Padilha vai ajudar com que esse fórum cresça mais. Há quem considere um defeito a composição heterogênea desse Conselho, quando, ao contrário, essa é justamente a sua principal virtude, o diálogo entre os diferentes, a união de todos e de todas num esforço comum pela reconstrução do Brasil. Esse esforço democrático é de gerar muitos frutos ao longo dos próximos anos, mas os primeiros desses frutos já estão sendo colhidos agora, aqui mesmo nessa plenária. Esses frutos se chamam civilidade e diálogo democrático. O Brasil voltou. E ele não mais será o país do monólogo, do autoritarismo, dos ataques à democracia, do pensamento único imposto à força. A união e a reconstrução do Brasil nascem do diálogo, da nossa fé inabalável no amor ao próximo, da solidariedade e da fraternidade, da capacidade de escutarmos o outro. Nasce da certeza de que a diversidade, em vez de nos separar em dois Brasis, representa o que temos de melhor, a nossa identidade brasileira. A diversidade não nos separa, mas nos complementa, nos une neste país que compartilhamos e que tem que tratar com respeito cada um dos seus filhos que nasceu nessa terra. Somos muitos e somos apenas um. Somos o Brasil. Muito obrigado, meu bem.